Bom dia, povo de Deus, mais uma manhã, palavra à mesa, e agora nós começamos a entrar na sua casa para poder compartilhar com você de mais um tempo precioso e edificante. Então fica ligadinho, fica as orientações aí para você mandar os seus comentários no nosso canal, as perguntas, as dúvidas que tiverem, fique à vontade para postar que nós estaremos respondendo de forma simultânea, ok? E conosco está aqui mais uma vez, pastor Edivaldo, pastor Junel, o Eric participando conosco aqui. Eu pedi que cada um dê a sua saudação, cumprimento dessa manhã. E na sequência nós estamos dando continuidade ao tema Impérios Mundiais. Paz do Senhor, mais um domingo aqui, abençoado aqui, na presença, juntos para aprender com o pastor Edivaldo. Bom, a paz a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Para mim é um enorme prazer estar aqui assentado a essa mesa, podendo compartilhar sobre o reino de Cristo e assim juntos nós crescermos. Então, para mim é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, convite do pastor Alain, prazer estar com vocês aqui nessa mesa de partilha e continuando o assunto, né? Os impérios mundiais, a União Europeia e o Reino de Deus, e vamos ver o que mais Deus tem para nós nessa manhã. Amém, queridos. Nós, na última aula, nós falamos, me ajuda aí, gente, buscar pela memória, mas nós fizemos a leitura do texto de Daniel sobre a estátua, a visão que o rei Nabucodonosor teve. O sonho, né? E que Daniel precisou saber qual era o sonho e fazer a sua tradução. Um desafio que foi dado para todos os sábios, os adivinhadores do povo babilônico, e ninguém havia conseguido, e Daniel, assim, ainda naquele início ali como exilado e muito jovem, ele é usado para fazer aquela interpretação, para revelar o sonho e interpretar o sonho do imperador. Dessa forma, nós seguimos contextualizando esse momento da história bíblica e colocando também alguns eventos bíblicos que aconteceram durante o Império Babilônico ou a dominação babilônica em Jerusalém, no Reino do Sul, e depois a suplantação do Império Persa sobre o Império Babilônico, né, onde nós paramos a história ali falando sobre o momento do exílio, do retorno do exílio do povo de Israel, e foi o momento que a gente concluiu a nossa última aula, e vamos dar seguimento aos outros impérios, os momentos históricos que envolve, bíblicos que envolve, alguns eventos, para a gente entender esse processo quando começa a surgir impérios com desejos de uma dominação mundial, né? Até futuramente a gente trabalhar temas mais atuais sobre a nova ordem mundial, o governo único que se fala nesse tempo. Então, vá nos acompanhando que nós temos muito para poder trabalhar e nós só estamos no início. Amém? Com a palavra, pastor Edivaldo. Então, só recapitulando, nós vemos o texto lá do capítulo 2 de Daniel e a estátua, né, o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, mostrando para ele aquela estátua com a cabeça de ouro, que representa o próprio Império Babilônico, o peito, né, de prata, representando o Império Medo-Pérsia. Interessante observar, né? O Império Medo-Persa conquistou, né, a Babilônia, ela cai, e foi nesse período do Império Medo-Persa que há o retorno para Jerusalém, né? O Ciro assina o decreto, o povo volta para Jerusalém e reconstrói o templo, né, com a liderança de Zorobabel. E hoje, dando continuidade, falando sobre os impérios, então nós falamos aí agora, vamos falar agora sobre o Império Grego, representado na estátua pelo bronze, né? O abdômen ali, né, dela ali,
de bronze. O Império Grego, nós sabemos, ele teve o seu apogeu, né, o seu auge aí, com Alexandre o Grande, mais ou menos aí no ano de 331 a.C. E Alexandre era um cara novo, e interessante que ele conquista, né, a Medo-Persa, depois na terceira batalha, né, a batalha de Galgamela, ele vence o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa, o Império Grego, ele tem esse período aí, né, no seu auge, e nós sabemos que a Grécia, né, culturalmente, né, ela domina ali o mundo, mas também Alexandre morre cedo, né, mais ou menos com 33 anos, mais 30 e poucos anos de idade. Quando ele morre, ele não deixa herdeiros, né, ele não deixa sucessor ao trono. E o que acontece? Então, o império ele é dividido em 4 partes. Os generais, né? Os seus generais, né? Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. E aí é que vem o grande problema, com a divisão, e eles entre si guerreando pelo poder, se enfraquecem. E o que acontece? Chega o Império Romano, né? Representado na estátua pelas pernas de ferro. É interessante falar do Império Romano, que foi um império de maior duração, mas representado pelo ferro justamente por ser sanguinário, cruel, devastador, violento ao extremo, né? Foi interessante falar também que a gente fala do Império Romano, mas que o Império Romano aqui, em particular, ele teve o seu cisma, né? O Império Ocidental, com a sua sede, né? Sua capital de governo ali em Roma, né? Ali na Itália, mas também teve o Império Oriental, com sua sede em Constantinopla, que hoje, né, é a cidade de Istambul, Só na um Turquia. parênteses nisso aí, para que quem está em casa entenda, né? Que o senhor está falando da parte histórica, né? Histórica. É mais ou menos o tempo de Jesus ali, né? O Império Romano entra em cena ali no tempo de Jesus, né? O Império, Já estava antes, né? Jesus nasceu, durante o Império Romano. Durante o Império Romano. ele nasceu e morreu, né, digamos Durante o assim, Império durante o Império Romano. Agora, né? também é relevante a gente observar a questão do Império Romano, que ele vem como o ferro que na profecia fala que esmiuça, né, que tudo quebra, e ele vem com a estratégia de helenizar os povos dominados, né, trazendo a cultura grega, inclusive a língua, sobre toda a nação, essa helenização, o tanto que ela influenciou na cultura judaica, nas tradições judaicas, inclusive, que afetou muito os ensinos, a cultura daquele povo, né? Se a gente for observar, a cultura grega, ela prevalece até hoje, né? Porque, apesar de o Império Romano vir, né, derrubar o Império Grego, conquistar e assumir, né, digamos assim, né, o governo e tudo mais, mas o próprio Império Romano permaneceu, né? O grego, a língua grega, né, o romano falava o latim, né, de origem, mas a influência grega era tão forte que... Você tem cultura, né, com os filósofos da época. Filosofia grega? Filosofia grega. Tanto que, se você pegar os deuses gregos, aquele negócio ali, ele vai bater muito quando Paulo sai para fazer a sua... Né? Como o pastor Alan falou, a cultura grega, né, a helenização, né, ela não foi só localizada, não, ela praticamente espalhou. Né, tanto que a língua grega, né, o Novo Testamento, por exemplo, escrito em grego. Né? Se a gente puder fazer uma comparação assim, né, só para facilitar o entendimento,
O grego da época, ou melhor, o grego naquela época era como o inglês. Hoje é a língua universal. Né? Os documentos, você vai ver, por exemplo, o governo romano, a documentação no grego. Até as nossas leis hoje. Nossas né? leis. As nossas leis são baseadas no direito romano ali. Então, o grego era uma língua popular do império e o latim era uma língua nobre. Nobre. Considerado nobre para uma classe, categoria social. Poucas pessoas, né? Poucas pessoas falavam. Então, assim, o que é interessante é que Roma, ela domina, né? Como o senhor falou, o ferro forte, esmiuça. O império se expandiu de uma tal forma que foi conquistando povos. E aí uma coisa interessante é o seguinte, é que no ano de 476, o Império Romano cai. Esse Império Romano, com a sede do seu governo, né, na Itália, né, vamos falar assim. Por quê? Porque o Império Oriental, com sede em Constantinopla, foi só em 1453, por aí, século XV já, quando o sultão otomano conquista Constantinopla. Sim. Mas o foco aqui, falando sobre o Império Romano Ocidental, o que aconteceu? Roma foi conquistando os povos, mas, por exemplo, os povos chamados bárbaros, né, chamados germânicos, esses povos começaram a ruir o Império Romano de dentro para fora. Implodiu. Por quê? Porque o povo, essas chamadas tribos bárbaras, né? Por que chamado bárbaro? Porque a maioria não falava o grego, né? No modo geral. Não tinha instrução. Não tinha instrução. Não era helenizado. Não, a cultura não era helenizado. Então era chamado de povos bárbaros, né? De um modo geral. Então, mas eram povos organizados com reis próprios, com lideranças próprias. Povos organizados. Com exércitos. Mas que estavam debaixo do jugo romano. Sim. Mas aí o que acontece? Tinha uma resistência, né? Tinha uma resistência. Mas a coisa interessante é o seguinte, essas tribos, elas começaram a minar o império. Por exemplo, os álamos, por exemplo, né? Que hoje são os alemães. Só um exemplo. Eles têm esse pedaço deles aqui, mas aí eles foram ali e tomaram aquela vila. E ninguém falou nada. Aí, depois de mais um tempo, eles tomaram uma segunda vila. E Roma não fez nada. Né? Então, essas tribos, elas começaram a conquistar espaço. E com essa conquista de espaço, né, de territórios, Roma também começou a enfraquecer. Né? A disputa política interna muito grande, né? A disputa de poder muito grande. Então, uma coisa que é importante dizer também é que a queda do Império Romano tem tudo a ver com o cristianismo. Né? É claro que aqui a gente aborda também a questão, né, da prática, das tribos bárbaras também, mas que isso tem muito a ver com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele propaga a mensagem de quê? Da paz e não da guerra. E aí agora está no auge... Eles perseguiram muito, né? Está no auge no primeiro século, governo, né? Um império forjado pelo poder da guerra. As legiões romanas, as temidas legiões romanas, os generais romanos. E agora vem o cristianismo falando o quê? Perdoa o seu inimigo, ama o seu inimigo. Nero não perseguiu mate. muito os cristãos ali no... Foi um dos que mais perseguiram, né? Queimava os cristãos um dos ali. que mais perseguiram os cristãos, né? Então, a gente começa a ver que o cristianismo tem a sua parcela, a sua contribuição nessa queda do Império Romano. Mas aí agora essas tribos, elas minam literalmente, é claro que isso foi um processo de anos, não é uma coisa, né? Um processo de anos. E agora, quando em 476, né, a tribo dos Érulos depõe o último imperador romano, então se estabelece agora essa organização dessas tribos,
E que aí que é muito interessante a gente ver o seguinte, que ela agora, essas tribos, são os dedos, né, os pés da estátua ali. Sim. Né? Justamente o que a profecia fala sobre o barro que não se mistura com ferro, E não se mistura. que se fragiliza. É porque é interessante o seguinte, porque na profecia fala a mistura, o ferro que não se mistura com barro. O ferro é o que sobrou da estrutura do Império Romano. É o que sobrou. Mas o barro, que tem a ver com essas tribos bárbaras, mas que, por mais que eles tentaram, não conseguiram, né? Quando na profecia fala que o ferro não se misturou com o barro, é porque houve sim a tentativa, essas tribos tentaram, né, manter um pouco da estrutura do Império Romano, mas não conseguiram. Sobre esse assunto, assim, o Império Romano, ele fez algumas alianças com essas tribos. Eu estava vendo um documentário sobre isso, e falando que eles buscavam os filhos dos casamentos, né? dos Casamentos reis. reais. Não, eles pegavam os filhos e levavam para Roma para treinar como sim. soldados romanos. E tem uma série que eu assisti que é Os Bárbaros, acho que é isso, que fala justamente isso, de um grande oficial romano, mas de origem bárbara, que ele volta com o Império Romano para buscar os tributos que tinham que dar, que eram opressores. A imposição da religião contra a cultura deles também, e que aí o cara voltava para cobrar dentro da sua própria tribo, e ele não conseguia, ele voltava para a sua cultura, e acontece nessa série, ele se rebelar contra o Império e se tornar uma arma contra o próprio Império, porque ele entendia como é que funcionava a guerra romana, e os bárbaros se fortalecerem para ruir o Império Romano, as alianças que os bárbaros tinham com o Império Romano, e isso veio a trazer o fim do Império. É uma coisa que o Império Romano fazia, por exemplo, eles conquistavam um determinado povo, aqueles que não eram feitos escravos, né? Por exemplo, a maioria dos escravos eram crianças, mulheres, homens, digamos, de porte médio, porque os fortes, os guerreiros, eles tinham que fazer uma escolha. Ou vocês ingressam nas fileiras das legiões romanas e passam a lutar por Roma. Se você tiver que morrer, que você morra como guerreiro. Mas você vai, em outras palavras, você vai vestir a camisa romana. Você vai assumir, né? No dia assim, você vai se tornar cidadão romano. Um cidadão romano. Ok? Ok. Só que, igual vocês estão falando, o que eles faziam? Era uma espécie de embaixadas. Por exemplo, pegava o filho de um rei aqui conquistado, um príncipe, e levava para ser criado em Roma. Um parêntese, isso aí foi muito o que aconteceu ali com Israel, né, com Jerusalém ali, com aquela região, não é? Levava os filhos dos nobres, Dos familiares. nobres, né? Quem assumiu ali... Era a cultura... Nabucodonosor, por exemplo, quando ele invade, né, Jerusalém e leva, né, Daniel... Mais inteligente, né, porque mais, isso aí era uma pobreza. estratégia. Isso era o seguinte, primeiro, pense aqui, se você... que Jesus disse assim, fere o pastor e o rebanho se dispersa. Então vamos entender aqui. Por que era melhor levar os nobres da corte? Primeiro, porque eles já tinham uma certa finesse. Uma finesse. Né? Para você ver, por exemplo, Daniel e os seus companheiros foram levados para servir na corte. Não era para trabalhar lá na lavoura, lama, na olaria, não era. Era para servir na corte. Por quê? Já tinha uma certa finesse, né? Então, outra coisa, era uma forma também de mostrar o seguinte para o próprio povo. Olha, os seus líderes estão dominados. Estão obedecendo, vocês têm que obedecer. Era uma forma de quebrar, sabe, essa resistência do povo, considerando que os seus líderes, príncipes, a corte, né, os seus maiorais, os seus importantes, agora estavam sujeitos, né, vivendo ali no meio subjugados, né, pelo quem de direito ali. Então, o Império Romano fazia isso também, esse sistema, como se falou, de embaixadas, né? Que pegava o filho desse líder aqui e levava para ser criado na corte, dentro dos costumes,
Isso era uma forma de era refém, né? Entre aspas. A gente pode dizer que não, mas era, porque o sujeito era refém. Porque... Você falou uma coisa muito importante também sobre a questão do título, cidadão romano. E a gente vê isso muito na situação de Paulo lá, quando Paulo apanha, né? E ele era cidadão romano, judeu, mas cidadão romano. E o outro tinha comprado, acho que é o... É porque você podia Paulo comprar. comprou o título, né? Você podia comprar ou nascer. Ou nascer. Porque então, se a gente, eu repito, não gosto de fazer essas comparações, mas talvez se torne mais prático o entendimento. Hoje, quantas pessoas vão para os Estados Unidos e buscam o quê? O green card. É isso? Mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, é como a cidadania romana era como o green card da época, se a gente pensar assim. Né? Então, o que acontece? Roma dominando, as tribos começam a ganhar espaço, o império cai em 476, e essas tribos, elas não conseguem, elas tentam, mas elas não conseguem manter a estrutura do império. Aí a questão que o senhor falou, o ferro que não se mistura com o barro. Então, essas próprias tribos, que eram umas 10 tribos, elas começam também a guerrear entre si. Porque o Império Romano caiu e a gente sabe, olha, onde há um vácuo de poder, alguém quer ocupar. Alguém vai querer ocupar. Eu acho que sim, o Império Romano, na minha visão, né, ele cresceu tanto que ele não dava conta de expandir mais, né? E aí, assim, a gente sabe de geopolítica, né? Que é o que você domina um pouco. Até hoje em dia é assim, né? Por exemplo, nós temos os Estados Unidos que tenta governar várias partes do mundo e muitas das vezes não consegue, porque não consegue mesmo, né? Não vai conseguir, né? Não assim, hoje, a gente pensando hoje na modernidade, né, Eric? A gente tem internet, a gente tem a comunicação, né, telefone, avião internet, avião, transporte. Hoje o mundo globalizado, né, num clique, nós estamos aqui e de repente a gente consegue conectar ao vivo com alguém que está lá no Japão, onde quer que seja, lá do outro lado do mundo. Então, mas naquela época, considerando que não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, que era o sistema de correio, né, de cartas, então você pensa assim, você mandava uma carta aqui hoje é na data de hoje, dia 1º, e aí essa carta ia chegar, dependendo para onde você mandava, ela ia chegar com meses depois. Sim. Então, de repente você dá uma ordem aqui, mas até que essa ordem chegue... Já aconteceu muita coisa. Muita coisa já aconteceu. Né? Então, uma coisa interessante é o seguinte, essas tribos, elas também guerreiam, competem entre si, né? Casa dividida, como Jesus disse, ela não permanece. Mas uma coisa que é para a gente entender é o seguinte, quem eram essas tribos? Ou quais eram? Né? Então, nós temos aí os álamos, que hoje é a Alemanha, os francos, que hoje é a França, os burgúndios, que hoje é a Suíça, os vândalos, que depois foram extintos, os suevos, hoje é Portugal, os visigodos, hoje é a Espanha, os saxões, que hoje é a Inglaterra, os ostrogodos, que depois de um tempo também foram extintos, e os lombardos, que hoje é a Itália. Então, vamos fazer assim, uma atualização. Esses países hoje, né, que tem esse nome de hoje, Alemanha, Itália, Suíça, etc. A Europa, ou pelo menos o berço da Europa. Né? Quando a gente fala União Europeia, é claro que é só uma expressão, né? É uma expressão até moderna, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, mudou o nome, mas os lugares são os mesmos, os povos são os mesmos. E daí agora, Érica, é que vem a questão da profecia, né? Que Daniel interpretou. Nos dias destes reis. Quais os reis? Esses reis aí. Não é mais nos dias de Nabucodonosor, não é nos dias do Império Medo-Persa, não é nos dias do Império Grego e nem nos dias do Império Romano, mas nos dias desses reis. O bom que é o plural, reis, né? Não quer dizer que é um rei específico, porque muitas das vezes a pessoa interpreta, eu já vi, né, pastor? Não sei se você já viu,
pessoa interpretando essa passagem como naquela época, antigamente. Já vi. Então, tem gente que considera que já cumpriu. Entendeu? Então, como você pega o plural, reis, hoje, claro que a maioria, alguns desses países ainda tem reis, né? Sim. Acho que, se não me engano, tem uma monarquia França, que não... parlamentarista, né? Não, por exemplo, monarquia parlamentarista, alguns deles, né? a Inglaterra, por exemplo. Inglaterra, entendeu? Espanha Espanha tem a monarquia. Não governa. Não governa, mas que eu falo assim, o que eu falo assim, o termos no plural reis não se dá a uma pessoa em si. É porque fulano de tal. É interessante também. Eu acrescentaria aí nesses povos o grupo nórdico, que também começou a fazer as migrações de viagens marítimas, né? Os vikings, chamados vikings, começaram a saquear a Inglaterra, países da Europa, saqueando e fragilizando o poderio romano também. Mas essa noruegueses, invasão nórdica finlandeses, já foi um tempo depois. Depois, né? Sim. Já foi um tempo depois. Agora, pastor Junel, o que acontece? É interessante também que algumas traduções traz reis e outras traz reinos. O que é importante focar é o seguinte, é o governo. Que seja reis, se referindo a uma pessoa ou pessoas, né? É porque eu falo assim, que eu ia concluir, porque eu já vi algumas pessoas interpretando como já cumprida, entendeu? E eu tenho o mesmo pensamento do senhor, que está em cumprimento, entendeu? É porque, olha, veja bem, a profecia diz o quê? Nos dias desses reis, quais são os reis? Os reis que ficaram depois do Império Romano. Então, está aí essas tribos que se tornaram, né, os países que a gente conhece hoje, né, ali, berço da Europa ali. Mas a profecia diz o seguinte, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, peraí. Então, agora, nós sabemos que o reino de Deus que veio, quando Jesus falou assim, é chegado o reino de Deus. Bom. O reino de Deus espiritual chegou. Contextualizando o tempo, ainda no Império Romano. Antes Romano. da ruína do Império Ainda Romano. no Império Romano. Né? Onde está o reino de Deus hoje? Dentro de nós. Certo. Mas agora, a profecia está se referindo ao reino de Deus literal. Foi duas coisas que o senhor falou, acho que nós falamos sobre isso ou foi antes? Que a profecia, ela tem um cumprimento imediato e também futurístico, né? Agora, esse texto aqui, ele está se referindo ao reino literal. Ou seja, então ele está fazendo uma referência ao governo de Cristo literal na terra. Ao reino estabelecido. Ao reino estabelecido. O governo de Messias. Cristo, do Messias. Que já está em prática, em curso. Não. Então você falou o reino físico que você está falando. O reino físico. O reino, o milênio. milenário. O milênio, isso, obrigado. O reino milenário. O milênio. Porque a profecia diz aí, ó, um reino, o Deus nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Observe aí, o Império Babilônico passou para o Medo-Persa, que passou para o grego, que passou para o romano, e culminou nas tribos bárbaras. Mas agora ele está dizendo que o reino que o Senhor vai estabelecer nos dias desses reis não será passado a outro. Então significa o quê? Ele vai permanecer. E uma coisa interessante é o seguinte, aí vem o ponto. Esse reino, o reino literal, né, de Deus sobre a terra, Cristo governando literalmente sobre a terra, o milênio, aí diz o quê? Ele vai esmiuçar e consumir todos esses reinos. É interessante o seguinte, por que isso? No sonho, a pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, significa que é algo de Deus. Não é humano. Não é humano. Ela vem, acerta, né, a estátua e esmiuça, quebra tudo. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo. Aí eu penso o seguinte, o reino de Deus não usa e não vai precisar de nada
absolutamente nada de sistema humano, de governo nada humano, do sistema. nada. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Jesus é autossuficiente. Então, o reino literal a ser estabelecido, por isso que ele vai quebrar tudo. Isso é que é interessante, porque a gente vai ver o seguinte: o Império Grego, ou melhor, o Império Medo-Persa, pegou um pouco da estrutura babilônica. O Império Grego pegou da estrutura Medo-Persa. O Império Romano pegou do Império Grego. Ou Por seja, isso que a gente vê um status, eles estavam ligados. estavam ligados. Um foi aproveitando um pouco do outro. Mas agora o reino de Deus, não. Não, literalmente não. É uma forma de, penso eu, né? Estou aqui fazendo uma Conjectura. Uma conjectura, que é uma forma de dizer assim, de Deus dizer assim, eu não preciso de nada dessa terra. Pastor, só abrindo um parêntese, porque essa questão do reino milenar é um evento, né, ao qual assim gera Muitas uma discussões, certa, né? é algo mais Fala polêmico, muitas porque discussões. assim, pelo que eu estudei e pesquisei, o reino milenar será a implementação, né, para o governo de Deus, ao qual Cristo reinará por 1000 anos. Sim. Ainda haverá, ele reinará aqui na terra, Sim, né? sim. Haverá ainda, né, o pecado sobre a terra, só que em uma taxa muito pequena, né? Então, Aí você tem, porque assim, aí você tem duas correntes, né? Se vai reinar na terra, se não vai, né? Então, o que acontece? Como eu digo, que isso e as pessoas que no qual participarão desse governo serão as pessoas que sobreviveram à grande tribulação e à guerra do Armagedon? Então, como eu disse aqui na uma coisa aula bem passada, complexa, né? Como eu disse na aula passada, respeitando, né? Eu respeito demais as divergências, as opiniões. Eu, particularmente, eu digo que eu estudo também e escuto quem pensa diferente de mim, porque de repente é ele que está certo e eu que estou errado, né? Mas aí você tocou em pontos polêmicos, né? Porque N debates e discussões, né? Como é que vai ser esse governo de Cristo? Vai ter pecado durante ele? Vai ter morte? Né? O profeta Isaías fala sobre esse milênio. Vai morrer, morre jovem, como é que é? Quem morre de 100 anos está morrendo jovem. Então, peraí, como é que é isso? A taxa, né? De mortalidade e tal. Eu, assim, sem adentrar no assunto, por causa do nosso tempo, que espreme, né? É bem complexo. É bem Foge complexo. um pouquinho também, né? Mas só dizer o seguinte: o reino de Cristo é literal. Agora, como vai acontecer isso aí é uma outra aula. Verdade. Tem que ser uma outra aula, porque senão a gente sai aqui um pouco do foco. Nós temos, igual ele falou, você falou, não sei se o senhor falou na aula ou se o senhor falou foi em off, que a gente respeita, a gente tem que estar preparado. Sim. Claro. Eu sou da vertente, eu também gosto de estudar os dois, entendeu? Eu não tenho uma... Eu me escolhi dessa forma. Eu penso que isso é o sábio. Ué, porque você estuda os dois, e aí assim, certo nós temos que estar preparados, pastor, todos os dias, porque eu posso sair daqui, ter um problema de saúde, morrer, e o reino já veio para mim, entendeu? Verdade. Agora, eu costumo dizer que para quem morreu, Jesus já voltou, né? Pronto. Para quem morreu, Jesus já Nós voltou, precisamos né? pensar dessa forma, É igual a porque questão nós, como cristãos, pré-tribulação e pós, né? é isso aí. Então, que a gente vê a dificuldade, é isso aí. Que os cristãos hoje ficam muito nessa guerra, e aí a pessoa que nós temos até a questão, eu não preciso, eu já sou salvo. Até sobre questão de salvação, sobre questão de... Né? Como eu disse, a escatologia, alguns pontos, né, são polêmicos, são N debates. Mas, voltando aqui no foco, a questão é o seguinte: o reino de Deus literal na terra, o governo de Cristo literal, ele não vai aproveitar ou reaproveitar, pastor, nada da Babilônia, nada da Medo-Pérsia, nada da Grécia, nada. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que, como a própria profecia diz, né, esse reino, ele vai permanecer para sempre. E não vai passar para outro povo, ele é do povo de Deus, né?
E aí agora o que eu chamo a atenção é o seguinte, nós estamos vivendo esses dias. Por que nós estamos vivendo esses dias desses reis? Depois que, claro que esses reinos, né, se consolidaram, está aí a Alemanha hoje, França, Itália, etc., né, que a gente conhece hoje de Europa, está aí. E, né, alguns falam que a União Europeia, isso é outra questão, mas usar o termo União Europeia só para facilitar a compreensão, né, esses países ali junto, o berço da Europa, mas eles estão aí atuantes, firmes, vivos e atuantes. Então a profecia, ela cumpriu por quê? Porque no sonho que Deus deu a Nabucodonosor, finaliza com os pés da estátua. E logo após os pés é que vem o reino de Deus. Isso. Então, qual é o foco aqui que é importante a gente entender e guardar? Apesar de todos os eventos, né, políticos, né, a geopolítica e tudo mais que a gente vê aí, as discussões, guerras e tudo mais, mas nós estamos vivendo esses dias. É importante dizer que esse mesmo versículo 44, 45, lá de Daniel 2, né, nos dias destes reis, há também a questão da interpretação que faz uma alusão, uma referência aos dias do governo do anticristo. Isso é um outro ponto também, né? Como eu falei, eu acho que anteriormente em off, a gente estava aqui conversando, há textos bíblicos que eles têm uma dupla, eles demonstram, não é? Apontam para um mesmo acontecimento duas vezes, né? Eles são históricos, porque se cumpriram em um determinado tempo, mas também são proféticos, porque eles estão apontando para algo que vai se repetir, né? Esse texto aqui, nos dias desses reis, é um texto assim. Há quem entenda que ele teve o seu cumprimento, está tendo aqui, né, dentro desse período desses reis, mas que estes reis também, né, esse texto também, ele faz uma referência aos dias do anticristo, né, os 10 reis que vão governar num período de 1 hora só para junto deixar com o anticristo. Claro a ênfase aqui. Toda a profecia que foi mencionada aqui, dada através do sonho de Nabucodonosor, ela se cumpriu até o exato momento dos reinos estabelecidos na terra e do pleno e completo estabelecimento do reino de Deus de uma forma definitiva. Porém, existem algumas lacunas aqui entre esse período dos reis, que envolve aí as questões de grande tribulação, as questões de esfriamento do amor, apostasia, várias questões aí nessa lacuna, várias lacunas aí entre a pedra, de momentos. Tem muita coisa. Isso. É porque aqui a gente está fazendo um apanhadão, né, por cima, mas assim, como o Eric aqui abordou, né, a questão do milênio, como é que vai ser, vai morrer, morre gente, como é que tem pecado, não tem. Isso são questões, né, que, como eu disse, para outra aula, para outro momento, mas o foco aqui é entender o seguinte. Primeiro, Deus deu o sonho para Nabucodonosor, foi Deus quem deu. Então Deus enviou uma mensagem, né? E, através de Daniel, Deus deu a revelação, a interpretação. Agora nós estamos vivendo nesse período, né, se a gente puder entender que a estátua do sonho de Nabucodonosor são períodos da história, então nós estamos vivendo o período dos pés da estátua. É o período da história, agora é esse. Né? Nos dias desses reis, o período da história que nós vivemos agora é o período dos pés. E aí vem o ponto. É nesse tempo que nós estamos, não vai se levantar outro império mundial, não vai se levantar. Não vai se levantar. Aí a gente pensa assim, né? Outros tentaram, sim. Napoleão tentou fazer um grande império, não deu certo. Hitler. Né? Hitler tentou fazer um grande império,
não deu certo. Mas por quê? Porque a profecia, a palavra, ela é confiável. Foi o que Daniel falou assim, ó, fiel é essa palavra e a sua interpretação. Então, Deus disse, não, né, no sonho, na profecia, não vai se levantar outro império. E não se levantou. E não vai se levantar. Agora, nesse tempo que nós estamos aí agora, tem todo o desenrolar, né, de tantas outras profecias bíblicas, né? Tantas outras. Que vieram depois de Daniel. Né? Sim, que vieram depois de Daniel. Então, aí a questão, por exemplo, falando agora, a vinda literal do reino de Deus, né, o milênio. Mas espera aí, mas antes disso tem a questão, e o arrebatamento da igreja? E a grande tribulação? E afinal de contas, a igreja passa ou não passa na grande tribulação? E como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo outro? Ou seja, tem, em torno disso aí, tem tantas outras questões, né, que a gente não está abordando aqui hoje, mas que o que é importante, necessário, que se deve guardar, é que a palavra profética, ela veio se cumprindo ao longo de toda a história. Isso aí é inegável. Até mesmo a questão do retorno de Israel, né, do renascimento de Israel. O renascimento do Estado de Israel. 48. Né? Ou seja, tem tantas profecias bíblicas aí, né, em torno disso, que a gente chega e fica assim meio tonto. Reconstrução do templo. A reconstrução que está aí. O nascimento de Jesus, porque Jesus vem, é o rei. O reino não terá fim. Quem é o rei? Jesus. Então assim, tudo isso, né? Eu acredito que tem muitas profecias de Daniel que já foram cumpridas. A parte que cita sobre o conhecimento se multiplicará, a multiplicação do conhecimento da ciência. Isso. Daniel 12, né? Gente, olha, de fato, tem ali uma questão interessante também, sobre a questão do conhecimento da ciência, né, dentro da interpretação do texto, é que ali, tanto faz, em primeiro momento, entende-se que ele faz uma referência ao conhecimento do livro de Daniel, porque ele diz assim, sela o livro e tal, né? Sim. E no tempo determinado, né, ele será esquadrinhado. O que vai ser esquadrinhado? O livro de Daniel, as profecias, né? E o conhecimento, né, vai se expandir. Então, o conhecimento das profecias, né? Outro assunto que tem que estudar os dois Mas lados, também né? é inegável, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial para cá, o quanto a ciência deu um boom, né? Um avanço assim inquestionável. Então, a questão é o seguinte, que tanto o conhecimento do livro de Daniel, por exemplo, há coisas do livro de Daniel que elas se tornaram mais compreensíveis e mais práticas agora. Recente, né? Uma coisa interessante, por exemplo, Isaac Newton, ele escreveu um livro, eu tenho esse material, né? Ele escreveu um livro sobre as profecias de Daniel. Né? Aí você fala assim, poxa... É Daniel que fala sobre avião, acho que carro voador, um negócio assim. Tem algumas coisas. Olha, tem, por exemplo, quando você vai mesmo no livro do Apocalipse, né? Você vê João fazendo algumas abordagens, você fica assim, né? Peraí. Aí tem, né, eu vi um material sobre isso, acredito que você já deve ter visto também, né? Alguém fazendo uma comparação que os gafanhotos, na verdade, eram máquinas, e era uma questão dele conseguir, né? Dele conseguir fazer que você está vendo uma coisa, Deus estava mostrando para João uma coisa que ele nunca tinha visto na vida, então ele tinha que descrever de uma forma que ele fala até sobre o rabo de escorpião, né? Falando que é um helicóptero e tudo mais. Eu vi isso aí, acho bacana, acho que tem lá o seu fundamento, né? Acho que a gente não pode ignorar, eu particularmente, eu tenho essa postura, quando alguém traz algo e ele tem uma compreensão daquilo, então, peraí, deixa eu ver, porque eu acho que se ele teve uma compreensão, eu acho que eu posso aprender também alguma coisa, né, com aquela compreensão, independente de quem seja. E eu vi essa abordagem aí, que eu achei muito bacana, muito interessante. Então, assim, a Bíblia, ela traz coisas e a gente precisa entender que a linguagem dela era uma linguagem de tempo, épica, cultural, né, e referencial. Ou seja, a um povo, a uma cultura. Então, como é que você pode falar para uma pessoa, por exemplo, de um helicóptero, né, conforme essa abordagem que eu vi interessante,
Como é que você vai descrever, por exemplo, pensa aqui no Brasil, por exemplo, né? Tribos indígenas que ainda são isoladas, que não tiveram contato, né, com o chamado mundo civilizado. Aí você chega lá, por exemplo, sobrevoando a área com um helicóptero, que ele vai falar o que é aquilo. Você pede ele para ele descrever, eu não sei como é que ele vai usar dentro da linguagem dele. Um bicho, né? Um animal. É um grande besouro. É. Um grande besouro, não sei como é que ele vai descrever. Mas, assim, o fato é o seguinte, a profecia, ela se cumpriu ao longo de toda a história, está em andamento, que é o que eu digo, essa profecia do sonho que Deus deu para Nabucodonosor está em andamento. E nós estamos vivendo esse período dos pés, dos dedos da estátua, e é nesse período que nós estamos vivendo, é que de fato Jesus virá. E aí vai acontecer o arrebatamento e tudo mais. Vai acontecer o pré ou pós. Aí é outro assunto. É outro assunto. Mas o tempo é esse. O período da história é esse. E mais uma vez, como eu falei, né, anteriormente, Deus, ele é o Senhor da história. Amém. Pronto. Glória a Deus, nós estamos chegando ao final de mais uma aula, né? Assim, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de questões ainda em aberto acerca, e assim a escatologia, nós não vamos conseguir, por mais que a gente tenha muitas outras coisas para serem colocadas aqui, nós não vamos conseguir fechar todas essas lacunas de forma perfeita. Isso não será possível, e a não ser que dentro de um contexto, de um campo de soberba, alguém consiga falar assim, não, o que eu sei é isso que vai acontecer e não vai mudar uma vírgula, como alguns teólogos já tentaram em alguns momentos. Tem uns assim, tem. Uns deuses aí, né? Tem, viu? Tem uns assim. Tem uns aí que já receberam algumas notícias aí diretamente do céu que estão se arriscando a tomar um posicionamento mais firme. Bom, sem condenar, sem julgar, sem perceber, nós vamos estudando e observando à medida do que a gente vai ouvindo e vai entendendo e discernindo pelo Espírito as coisas que vão acontecendo, os tempos, discernindo o que está acontecendo e o que está por vir a acontecer. Então, nós pedimos para que você fique ligado nas próximas aulas. Tem muitas coisas para a gente tratar e queremos contar com a sua participação para, às vezes, com a sua contribuição, nos levar a alguns entendimentos também. Então, muito obrigado a todos, pastor Edivaldo, Eric, pastor Junel, e nós vamos encerrar essa aula nessa manhã com mais uma oração. Eu gostaria de pedir ao pastor Edivaldo que fizesse essa oração, encerrando esse momento. Antes de orar, eu quero agradecer mais uma vez, pastor, a oportunidade de estar aqui, compartilhando, aprendendo juntos também, e dizer que o mais importante é nos apegarmos ao Senhor, independente de qualquer coisa. Né? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou aqui nessa manhã, desse domingo, de compartilharmos, de ouvirmos, de falarmos, de examinarmos a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo entendimento que o Senhor nos dá. E, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, de fato, ilumine a compreensão, o entendimento, aguce a compreensão de cada pessoa que assistiu essa aula, essa conversa aqui, que o Senhor Deus desperte nessas pessoas o desejo por conhecer mais de Ti e da Tua palavra. Que o Senhor fortaleça cada um com Tua graça, com Teu poder, com a Tua unção, e que o Seu povo, em nome de Jesus, permaneça firme na fé, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.